mais uma live. Verificando a conexão. Agora vocês estão vendo. Câmera, ação. Boa noite. 20 horas e 45 minutos passada. Bom, eu sou Luciana Santos e o tema de hoje é comunicação. Quais são os benefícios da comunicação? Quais são os malefícios de uma má comunicação, as consequências disso? E por esse motivo eu vou falar sobre 3 pilares que fazem com que a sua comunicação cause transtorno. Então tem como você evitar, tem como você compreender e melhorar a sua comunicação através dessa informação sobre os 3 pilares. E o convidado especial de hoje é o Sandro. Dê boa noite às pessoas, Sandro. Tudo bem, meu nome é Sandro, eu trabalho aqui com a Luciana, sou o marido da Luciana e sou participante especial hoje. Sim. Então eu vou falar qual vai ser o meu papel hoje nessa live. Eu sou um pouco mais técnica. Eu vou falar as referências que estou usando, as definições e basicamente o que eu vou usar hoje é esse livro do curso de Sucesso através da Comunicação. E o Sandro vai falar mais do dia a dia, de como funciona isso, como que você leva essa informação para a sua vida e quais são os benefícios de ter esse conhecimento, certo? Boa noite para quem chegou aí depois. Sou a Luciana Santos. Toda terça tem live às 20h45 no Facebook e no Instagram, gente. Toda terça-feira, constantemente, toda terça, às 20 horas e 45 minutos. Sandro, quem começa? Eu ou tu? Posso começar? Então bora lá. Então Luciana, comunicação. O que é isso? Que bicho é esse? Será que morde? É de comer? É de comer? Será que a gente usa a comunicação na vida? Muito, né? Bastante. Usa bastante? Bastante em tudo. É. E será que a comunicação é importante? Com certeza. É. E quais áreas, né? Porque comunicação está em tudo, gente. Então. No seu trabalho, no seu casamento, com a sua família, com o seu vizinho, tá em tudo. Enquanto existir a raça humana, vai ter comunicação. E mesmo comunicação com seus propósitos, comunicação com os seus sonhos, comunicação com um objeto, com um carro. Uma pessoa que conhece bem o equipamento que tem, ela percebe se essa coisa está indo bem ou indo mal. Meu pai, por exemplo, para dar um exemplo, ele gosta muito de carro. Então ele sabia, por causa de um barulho, se o carro, um ruído diferente, se o carro estava bem ou mal. E ele podia prever um problema. Por quê? Porque ele estava em comunicação com o carro. Então a comunicação está muito ligada a perceber. Se você percebe, se você está consciente, você se comunica melhor. Se você não percebe, se você não está consciente, sua comunicação não é tão boa como poderia estar. É verdade. Né? Imagina o seguinte, se um patrão, olha as consequências da má comunicação para um patrão. Se ele não se comunica bem com o funcionário, Luciano, ele não vai transmitir as ordens corretamente para o funcionário. Exato. O funcionário não vai executar as ordens, não vai executar as ideias e o que é necessário para a empresa faturar, para a empresa ganhar o necessário para pagar as contas, pagar os boletos. Alcançar os propósitos, para o funcionário trabalhar de uma maneira mais contente. Então, as consequências da má comunicação no trabalho, para o patrão, no caso, se comunicar mal com o funcionário, é terrível, porque ele pode até fechar a empresa. Ele pode ter um faturamento horrível, no caso, né? Exato. Vamos ver aqui o que a gente escreveu. Para o casal, por exemplo, também. Né? Vamos pôr para o funcionário. Estamos no trabalho. E o funcionário, se ele não tem uma boa comunicação com o patrão, quais são as consequências para ele? Ele não vai fazer o que o patrão pediu, né? o que a empresa deseja dele. Ele não vai executar o que a empresa deseja dele. Uhum. E aí a empresa não vai faturar. Uhum. E a empresa vai detectar aonde está o problema, e é ele que é o problema, porque ele não cumpriu com as ordens, ele não cumpriu com a meta dele, e isso vai causar um problema para ele. Ele pode ser mandado embora, ele pode reduzir o salário. Uhum. Então as consequências da má comunicação do funcionário também são ruins para ele. Exato. E para a empresa também, porque o funcionário não tem uma boa comunicação com a empresa, com os chefes, com os amigos do trabalho, e isso faz com que a própria empresa não produza e não tenha um faturamento
à altura, né? Um bom faturamento e a empresa também vai ter problema por causa do funcionário. Então, isso seria ruim da empresa para o funcionário e do funcionário para a empresa. Exatamente. Né? Então, como você vê nesse exemplo que o Sandro deu, a comunicação pode prejudicar você financeiramente, a comunicação pode fazer você ser rebaixado de um cargo, pode fazer com que você não seja ouvido, as suas ordens não sejam executadas. Porque uma pessoa como um líder, por exemplo, ele precisa que as pessoas estejam dispostas a ajudarem, a lidarem com determinadas situações. Mas se o líder não souber se comunicar, o que acontece? Amor, a gente tem até um exemplo disso. Eu não vou citar o nome da empresa e nem o produto que ela tem, né? Mas nós comprávamos muito, e é próximo da nossa casa essa empresa, e a gente comprava os produtos dessa empresa. E a qualidade caiu muito, né? A gente consumia sempre e a qualidade caiu. O que nós fizemos? Nós procuramos outra empresa, entendeu? Então, quer dizer, isso porque lá dentro da empresa existe uma má comunicação e o produto final, que é o que nós comprávamos, era horrível, começou a ficar ruim, né? E a gente parou de comprar. Eu até cheguei a falar, mas a pessoa, o funcionário é um pouco resistente. Então eu não preciso também ficar brigando, se eu tô achando ruim eu vou para outro lugar. Mas assim, se a pessoa não sabe como manejar ou como resolver uma comunicação, ela vai ter problemas. Perde cliente, perde dinheiro, perde tempo, perde a paciência. Então a comunicação, quando ela não é bem usada, ela causa muitas perdas. Não a comunicação, mas a maneira que você comunica e se faltar alguns determinados itens aí. Ou seja, os pilares que eu falei no início. Exatamente. Imagina uma loja de calçados. O vendedor está ali, né? E hoje você vai falar até sobre isso um pouco. O vendedor está ali, mas ele está pensando em outra coisa, está vendo um vídeo no YouTube e está pensando em outra coisa. O cliente chega e ele não percebe o cliente, ele não percebe o que o cliente deseja e o cliente fica ali, rodando ali e pega e vai embora. Então a empresa deixou de faturar, entendeu? Que seria muito diferente se o cliente estivesse ali observando, o cliente chega, ele olha para onde o cliente está olhando, ele observa o cliente, o que o cliente deseja, então ele vai até o cliente, se comunica corretamente com o cliente e isso faz com que o cliente fique feliz, fique contente e volte a comprar, além de comprar ali, a comprar da empresa, ainda volte como cliente de novo, né, a comprar novamente. Então, as consequências de uma má comunicação, de não perceber, e a Luciana vai falar sobre isso daqui a pouco, o que significa estar aí, vocês vão saber. Então, vocês vão ver que é importante você perceber, você estar ali, né, percebendo as coisas. Ela vai falar sobre isso. Não? Já que ele mencionou, já vou começar. Não tem outras coisas. 3 pilares importantes para a sua comunicação ter um muito bom resultado. Vou falar de um agora porque ele mencionou. Tá. Primeiro, e a base de tudo, de qualquer tipo de comunicação, tem exercícios específicos para isso nesse material do Sr. Alejandro Huber, Sucesso através da Comunicação. É um curso muito legal, 80% de prática. Então, o primeiro ponto muito importante anota aí, gente. Primeira coisa. Aí, porque é importante. Pilar. É simples. Pilar sustenta o prédio, né? Se não tem um pilar ali, o prédio cai, rui. Então é muito importante essa informação. Então tá, é uma informação simples que dói. E ela é estar aí. Primeiro pilar, como ele falou, primeiro ponto para você ter uma comunicação muito boa. E eu vou dar exemplos de como seria isso e como não seria isso. Fala, estar aí, e daí? Gente, imagina, se põe num lugar, imagina você na frente de uma pessoa, vou falar aqui com ele, e eu não vou estar aqui. Ele vai falar pra mim, explicar como que tá a vida dele. Então, Sandro, como que tá a sua vida? Eu vou fazer de forma errada, ok? E fala como que tá a sua vida, Sandro. Então, eu tô procurando um trabalho e o meu trabalho... e tá difícil buscar trabalho agora nessa época do Covid, do coronavírus, sabe? Eu procuro e não encontro e é difícil. Que legal! Perceberam? Eu não tô aqui, eu falei que legal, ele tá falando de um trabalho
eu tô em outro universo. E quando eu abro a boca para dar uma resposta, eu falo uma coisa totalmente nada a ver com a comunicação. Se vocês pararem e observarem, você vai ver com constância isso acontecer. A pessoa não está aí, ela fala a coisa errada na hora errada. Ela não compreende o que deve ser feito. Ela esquece. Quando você não está aí, você guarda a chave num lugar, e com certeza você já passou por isso, e você não lembra onde você colocou. E pior, como você não treina estar aí, se você não está subindo, você está caindo. Com o tempo, você fica com a memória mais fraca ainda, porque você não treina onde você coloca as coisas, o que você ouve, o que você diz. Então, é muito importante você ter a capacidade de estar aí e perceber. E esse é um dos pilares muito importantes da comunicação. Né? Exato. Então, estar aí é como que você estar vazio, recebendo a comunicação, né? E como seria o correto, então, Luciana? Então, eu estou falando e você está recebendo a comunicação. Eu sou o emissor da comunicação e ela é a receptora. E o receptor, ele está vazio, ele recebe a comunicação. Então, tudo que eu falar, ela estará recebendo, né? Isso então, na nossa linguagem, isso. É o ponto que origina a comunicação, ponto de origem, e o ponto de recepção, que no caso sou eu. Então, se ele está emanando uma comunicação, originando uma comunicação, eu estou recebendo e eu estou aqui. Só que tanto ele para falar como eu para receber, nós temos que estar aqui. Como seria a comunicação se nós não estamos aqui? Vou falar em público, por exemplo, mas eu começo a suar frio, eu começo a ter medo, eu começo a pensar, e se me der um branco, e se não gostarem de mim, e se... Então eu fico cheia de coisas no pensamento e não sou capaz de estar ali. Eu simplesmente devo treinar e estar ali, e nada mais. Para você que está assistindo essa live, tem gente que pode falar, fácil falar, né? Mas na hora da prática, exato, na hora da prática. Por isso que tem exercícios específicos para quem tem dificuldade de estar aí e perceber. A comunicação não tem como fluir bem se você não está aí. Imagina você numa sala de aula, você precisa absorver as informações que o professor está te passando, mas você não é capaz de estar ali. Você fica voando, você fica do lado, dispersa, imagina, viaja e não está ali recebendo a comunicação. Com certeza o seu aproveitamento dessa aula vai ser muito deficiente. Então a capacidade de estar aí é um dos grandes pilares da comunicação. Se você não está aí, a sua comunicação não vai ter o resultado que você gostaria. Chega um funcionário e te faz uma pergunta, você está resolvendo uma coisa aqui. Você é o funcionário, eu estou ocupado. Me pergunta de alguma coisa sobre o trabalho. Oi, tudo bem? Eu queria comprar um calçado. Eu vi um na vitrine e eu queria experimentar esse calçado. É aquele tênis Adidas que tem na vitrine. Você pode pegar para mim? Então, no caso, você é a pessoa que está vindo comprar um produto. Isso. Ok. Eu preciso de um calçado. E eu sou funcionária, então eu viajando. Eu preciso de um calçado que está na vitrine. Pergunta lá para ela. Ok. Eu vou na outra loja. Eu não estou aqui para receber a comunicação dele. Essa coisa de estar aí é muito importante. Muito, muito importante, né, Sandra? Exatamente, é muito importante. Eu tinha falado na loja de calçados no início, lembra? Que o vendedor, ele tá ali, mas ele tá pensando em outra coisa, tá no celular, tá fazendo outra coisa ali e não percebe o cliente entrar. Ele não está ali, né? Estar aí é estar percebendo, estar usando os sentidos, né? E percebendo com atenção no que está acontecendo, porque ali é o trabalho dele. Então ele está ali, ele está observando. Quando alguém perguntar algo para ele, ele já até sabe o que a pessoa viu, ele até sabe o que a pessoa deseja. Então ele já atende a pessoa com muita prontidão, já sabendo o que a pessoa quer, já vai lá e busca e já atende a pessoa vai ficar muito satisfeita com isso. Ok. Outro exemplo, agora eu sou uma chefe que está muito ocupada, e você é um funcionário que vai fazer uma pergunta do trabalho. Ok. Você é um funcionário que vai perguntar sobre o trabalho e eu estou fazendo outra coisa. O trabalho qual que é? Escritório. Você vai perguntar de algum papel, alguma planilha, alguma coisa, tá? Qualquer coisa. Tá. Doutora Luciana, eu precisava
daquele contrato, daquela casa. Aí vê com a Maria, eu tô ocupada agora. Ah, ok. Esse contrato era importante, era pra fechar um negócio, mas eu não tô aqui. Você viu como a má comunicação, né? Acaba perdendo um negócio por causa dessa má comunicação. Exatamente, por não estar aí. E tem N situações que você pode utilizar isso. Qual que é o propósito de você saber essa informação? Treina. É um treino. Você vai detectar os seus erros e você vai poder acertar. É simples assim. Se você vê que alguma coisa foi má na comunicação, vê se você ou a pessoa que você está comunicando, qual foi o ponto que falhou e observa se você ou a pessoa estava aí. E resolve, simples assim, certo? Luciana, e o casal? É importante para o casal ter uma boa comunicação? Não, lógico. Quais são as consequências de uma má comunicação para o casal? Quais são as consequências de uma má comunicação para o casal? O marido chega em casa, eu sou o marido, ela é a esposa, um exemplo, né? E ele chega em casa, né, cansado do trabalho, e a esposa está fazendo outra coisa e ele quer conversar com ela, quer contar algo para ela, ou quer falar algo importante para ela, e ela não dá atenção para ele. Então vai, tô cozinhando, tem que falar algo importante. Isso. Então, amor, hoje eu tive um aumento de salário no trabalho, mas o patrão veio falar comigo e ele me elogiou no trabalho. Pega lá isso daqui pra mim. Tá. Né? Aumento? Eu preciso pôr uma unha postiça. Ou seja, esse é o exemplo da má comunicação do casal. Mau exemplo. Mau exemplo, porque ela não estava ali, né, recebendo realmente a minha comunicação, e depois tem outras partes que nós vamos falar. Mas se o marido não recebe, ou até a esposa não recebe a atenção devida, né, não está ali recebendo a comunicação do marido ou a mulher, ou o marido da mulher, isso faz com que o marido ele sinta, né, essa falta e ou isso acaba em discussão de alguma forma, ou os dois acabam se afastando, né? Aos poucos ele não procura mais ela para comunicar as coisas, ele vai procurar um amigo, uma amiga, né? A vizinha. E aí daqui a pouco a esposa está sendo traída e ela não sabe por quê, né? Ou o marido está sendo traído e ele não sabe por quê. E é a má comunicação, né? Ele não se comunica da forma correta. Né? Tem até uma brincadeira que eu fazia, que o pessoal fazia a comunicação antes. A mulher faz a sobrancelha, o cara não vê. A mulher faz o cabelo, o cara não vê. O vizinho vê. Vixe! Porque não tava aí. Aí o vizinho tava aí e já era. Mas assim, gente, brincadeiras à parte. O fato é que se você não está aí, ou a pessoa que você está comunicando não está aí, é óbvio que a comunicação vai ter problema. E se você não tiver muita clareza dessa informação, a maneira é testa. Pega essa informação e vai testar, vai observar a vida. A propósito, o que se fala aqui em Genetic Scientology não é para você acreditar. A nossa base não é crença, a nossa base é funcionalidade. É algo que você faz, não é algo para você acreditar. Então a maneira de você saber se esse dado funciona ou não, se tem sentido ou não vai pra rua, vai pra vida e vê se isso funciona. E esse é um dos pilares e é algo para você observar, para você testar e ver se tem sentido para você. Que é estar aí. Se na sua comunicação alguém aí não estava aí, você vai ter um problema. E esse foi o primeiro pilar. Exatamente. Algo mais? Não, só isso. Então vamos para o próximo. O segundo pilar, gente. Pilar. Segundo. Importante. Sim. Qual é o segundo pilar da semana? Próxima live eu falo. Não, brincadeira. Ficamos curiosos. Tem algo que você queira dizer antes de eu falar sobre o próximo? Não vai falando que a gente. O pessoal tá curioso. Diga agora. Cale-se para sempre. Cale-se. Não, brincadeira. Bom, é o seguinte. O próximo tem a ver com o ciclo da vida. Como que é um ciclo? Algo que começa, tem uma continuação e para. A vida, ela tem vários tipos de ciclo. Por exemplo, do dia. O dia amanhece, passamos durante o dia, chega a noite. Certo?
E assim vai, você vai dormir, aí você dorme, acorda, tudo tem um ciclo. Como se fosse aí uma base de 3, entende? Começo, meio e fim. Começa, continua e para. A vida segue ciclos. Se você decidir ir para casa de alguém agora, vou até a casa da Maria Joana. Então você vai sair da sua casa, vai passar pelo caminho, vai chegar na casa da Maria Joana. E a comunicação tem um ciclo assim também. E se você violar este ciclo, você vai ter um problema. E eu vou dar um exemplo do ciclo da comunicação. Sandro, você está bem? Sim, estou. Ótimo. Eu perguntei, ele respondeu e eu dei um ok para o que ele me respondeu, certo? E a comunicação segue este ciclo. E para terminar esse ciclo, a gente dá um nome de acusar de recepção, ou seja, é você mostrar para a pessoa que o que ela fez ou o que ela disse, você compreendeu, você notou, você recebeu. Essa definição está aqui no livro Sucesso através da Comunicação. Isso é um curso mesmo, Sucesso através da Comunicação, aqui fala sobre o acusar de recepção, a importância dele. E ele, quando não está na comunicação, você tem um ciclo em aberto. Repetindo, o que é o acusar de recepção? É algo feito ou dito para informar o outro que o que a pessoa fez ou disse, você recebeu, você notou, você compreendeu. Isso é o acusar de recepção. Eu vou pedir alguns itens para o Sandro e observa a coisa errada que eu vou fazer. Sandro, me dá essa folha. Agora segura esse livro. Agora toca na cabeça. Para tudo isso que eu disse, à primeira vista pode ser que alguns não percebam qual foi a falha, mas eu vou mostrar agora o correto e vocês vão ver a diferença. Sandra, me dá esse livro. Obrigada. Segura essa folha. Muito obrigada. Toca na sua cabeça. Ótimo. Perceberam a diferença do obrigada? Do ótimo? Perfeito? Imagina você pedindo para alguém fazer uma coisa, trazer uma coisa, a pessoa traz para você um vaso e você não agradece, não dá um ok, percebi o que você fez. Ou de repente eu mando um WhatsApp para você, oi Joana, eu já limpei a casa, tá tudo certo. Você não me responde. Não fala, ok, obrigado. Essa é coisa básica, faz parte de um ciclo. Muita gente deixa isso para lá, mas esse exemplo que eu falei do casal, de repente do marido ou a esposa, não dá um acusar de recepção ao que o esposo ou a esposa fez. Imagina, a esposa ficou o dia inteiro ali cuidando das crianças, cuidando da casa, fez comida, o marido chegou, estava tudo pronto, um exemplo. Aí ele chega e come, vai pro quarto, mal dá uma boa noite, não fala, nossa, estava muito boa a comida, obrigado. Coisa simples assim. E com o tempo a pessoa vai se sentindo desgastada. Tem muita gente que vai começando a se sentir, sente que não é reconhecida, por mais que ela reforce que não, que vale a importância que eu dou pra mim. Só que, se a pessoa não tem um acusar de recepção, se alguém não falou, percebi o que você fez, legal, algo assim, ok, tudo bem, a pessoa pode começar a se sentir um pouco sem valor. Funcionários na empresa se sentem que não são reconhecidos. Às vezes o chefe fala, você errou isso, você errou isso, você errou aquilo, mas não mostra que um acerto, fala, nossa, muito bem, obrigado. Essa coisinha básica faz muita diferença na vida de uma pessoa. Nessa. É verdade, né? E nós como casal, a gente usa esse ciclo de comunicação e está todo o tempo validando o que o outro faz. Coisas mínimas, coisas pequenas, né, amor? Como pegar um papel, obrigado. Ela faz um almoço, eu falo para ela sobre o almoço, né? E ela normalmente cozinha bem, né? Que almoço gostoso. Ou obrigado por ter cozinhado para mim, obrigado por ter feito esse macarrão, obrigado por ter feito isso, sabe? Eu dou um acusar de recepção e verdadeiro. O acusar de recepção, você realmente tem que estar aí, usar o primeiro pilar, estar aí, receber a comunicação e dar o acusar de recepção. E é um acusar de recepção verdadeiro.
que você recebeu mesmo a comunicação. Né? Não adianta a pessoa falar, você nem está ouvindo, você, tá, ok, entendi o que você falou. Só para calar a boca. Só para calar a boca da pessoa. Não é. É um verdadeiro acusar de recepção. Você realmente entendeu ou concordou com a pessoa. Ou para mostrar que você viu o que ela fez. Às vezes é só, já fiz aquilo, ok. É só isso. Você mostra para a pessoa o que ela fez ou disse e você percebeu. Essa é a função do acusar de recepção. Vamos ver isso numa comunicação. Okay. Então vamos lá. Deixa eu ver. Vou te dar acusar de recepção. Também fala um pouco sobre você, mas uma história inventada. Você é o João agora. João, me fala como você faz para levar bem o seu dia a dia, para ter dias que você se sinta bem fisicamente, mentalmente. Olha, eu gosto muito da natureza e eu gosto muito de apreciar o nascer do sol, eu gosto muito de acordar de manhã e dar uma caminhada. Nossa, que linda essa lâmpada! Eu gosto de... Adorei! Oi, desculpa. Okay. Perceberam o erro? Eu dei um acusar de recepção para o que o João disse. Agora vamos fazer o correto, porque isso foi totalmente errado. Nem estava ali e nem deu acusar de recepção. Exato. Agora vamos fazer o correto. Sim. Né? Então, Luciana, eu gosto muito de acordar de manhã e dar uma caminhada e ver o sol nascer e ver as árvores fresquinhas de manhã. É muito bom, é gostoso. Que fantástico, legal. É muito bom. Então eu posso tanto fazer algo como um movimento aceno com a cabeça, como eu posso usar minha mão, como eu posso falar, legal. Isso é um acusar de recepção, gente. É uma coisa muito básica, mas é lição de casa. Para e olhe as comunicações. Não para ficar brigando ou falando para a pessoa que ela está certa ou errada, mas só para você ver a falta que faz o acusar de recepção. Pense em alguém que não te dava um ok pelas coisas que você fazia. Com certeza, se você se concentrar, você vai encontrar. Não é muito agradável. Às vezes a pessoa se sente mal e não sabe nem o que é. A pessoa só para e fala, nossa, meu cinto bate com aquela pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe o que tem no outro que está incomodando. E às vezes é só isso, a falta de um ciclo completo na comunicação, que é o acusar de recepção. Então, se você quer ter uma comunicação de qualidade, uma comunicação que segue um ciclo ok, dê um acusar de recepção. Um outro fator muito importante, que ele até menciona no curso de comunicação, é sobre a espera da resposta da pessoa. O que pode acontecer se faltar o acusar de recepção? Supondo que eu sou uma fornecedora de um produto. Eu forneci um produto para um cliente X, que foi indicado. E aí fiz meu trabalho, nossa, com todo o meu empenho, toda a minha disposição. E aí entreguei esse trabalho, entreguei o projeto perfeito, no meu ponto de vista. Aí vem uma pessoa que vai falar desse cliente que eu forneci o serviço, vai falar, nossa, você fez o serviço para a empresa A? Ah, fiz sim. Meu, esse pessoal aí não gosta do serviço de ninguém, eles são super chatos, blá blá blá. Como a pessoa que eu forneci o serviço, a empresa, não me deu um acusar de recepção pelo que eu fiz, isso que ele me disse pode entrar no meu mundo. E eu posso falar, nossa, eu acho que ele não gostou. Só porque ele não me deu acusar de recepção se gostou ou não. Eu acho que ele não gostou. Nossa, já era. Não vou conseguir fechar cliente. Ele não vai me indicar. Então, o que acontece? Por causa da falta de um acusar de recepção, eu posso começar a ligar uma maquinaria aqui mental, porque eu não sei o que o outro está pensando. Se gostou, se não gostou, se tá bom, se não tá bom. E eu fico naquela espera daquela resposta. Como essa fonte aqui não me responde, eu aceito a resposta de qualquer lugar. Por quê? Porque o ciclo não fechou. Imagina um cara, o cara quer conquistar uma mulher, uma mina aí. E aí, ele investe, dá flor, e ela fica só naquela coisa de tímida. E não responde se sim, se não. Aí vem outro cara e fala, vixe, aquela ali falou que você é um tapado. Aí ele, putz, não acredito que ela falou isso. E às vezes ela não falou isso. Só que como ela não deu um acusar de recepção, não respondeu ou não mostrou pro cara que o que ele fez ou disse e ela percebeu, ele começa a ligar uma maquinaria. E aí ele começa a fazer o quê? Aceitar a resposta, aceitar a comunicação de outros lugares.
Essa informação tem no livreto de comunicação, tem no curso de comunicação. Estou falando para vocês as referências disso e qual é a base desse assunto. Mas esse ciclo completar é muito importante, porque quando um ciclo não completa, você pode querer completar de todo jeito e nessa coisa da comunicação você pode aceitar respostas de fontes que não tem nada a ver, entende? Tudo porque você não recebeu uma resposta da pessoa X, certo? Correto, né? Então, 2 pilares, né? Estar aí e dar um acusar de recepção sincera, um acusar de recepção. Um acusar de recepção. Um acusar de recepção, o segundo pilar. Bem legal. Nós, como casal mesmo, ela tá cozinhando, né? E ela fez uma comida gostosa, mas eu não falo nada sobre o alimento, né? Eu como e saio, né? Ela pode ligar mesmo uma maquinaria na mente dela, pensar, nossa, será que ele gostou, será que ele não gostou? E ela pode até ficar magoada com isso, né? Pode ficar até irada com isso. E... Homem não presta, não valoriza a mulher. E aí entrar de acordo com outro, com uma amiga, né? Ah, meu marido também faz isso, aí homem não presta. E tudo isso por quê? Porque eu não deu uma acusar de decepção pelo que ela fez, entende? Então, a gente dá margem, a gente abre uma margem para todo um problema aí. O acusar de decepção é algo muito importante, realmente. Exatamente. Vocês perceberam que são coisas simples que doem? Muito simples. Mas existe um treinamento que já começa se você não está aí, você não vai nem perceber que o outro não deu acusar de decepção. Às vezes você passa mal com a comunicação de alguém e você não sabe por causa do acusar de decepção. Agora você tem essa informação. E então essas duas coisas são muito importantes. Estar aí e o acusar de decepção. Como eu disse, isso você treina, tem as informações no curso Sucesso através da comunicação. Todos os cursos de comunicação de Genetic Scientology vocês vão ver sobre acusar de decepção, sobre estar aí, a importância e o treino para isso. Sim? Exatamente. Muito importante, né? Como nós dissemos no início, as consequências de uma má comunicação são terríveis, né? O financeiro da empresa, o divórcio e né, a relação da mãe com o filho, né? Às vezes a má comunicação da mãe com o filho faz com que o filho acabe não aceitando a comunicação, aí não vai bem na escola, vai se envolver com amigos que não devia, então as consequências de uma má comunicação são muito terríveis. Então treinar uma boa comunicação, e principalmente esses 2 pilares, né, são vários pilares, né, amor? Mas esses 2 pilares são importantes e ela vai falar de mais um agora que é muito importante. Sim. Detalhe, gente, eu tô falando de 3, mas eu não falei de todos. O assunto ele é extenso. O ideal é a pessoa realmente estudar, tirar as próprias conclusões e fazer o treinamento mesmo de comunicação. Mas esses 3 já ajudam bastante para vocês se observarem, observar aí e até corrigir alguma coisa que vocês possam falhar, certo? Exatamente. O último não faça Q&A, não faça QA, que é Question and Answer, pergunta e resposta. O que é isso? Definição do livro de comunicação do Sr. Alan Huber. QIA é quando você não obtém resposta a uma pergunta ou quando você desvia de um ciclo de ação planejado. Então, se você fizer isso na comunicação, você vai ter problemas. Que é QIA, não obter resposta a uma pergunta ou desviar de um ciclo de ação planejado. Vou dar um exemplo. Um dia eu pedi uma marmitex, certo? Aí eu perguntei pra mulher, tem previsão para entregar? Ela não me respondeu. Perguntei de novo, tem previsão para me entregar? Ela, vou preparar. Vou preparar não é uma resposta. Perguntei de novo, tem previsão para me entregar? A coisa que eu conheço a comunicação, então eu vou insistir na pergunta até que ela me responda. Se é outra pessoa, fica com raiva, acha que a dona do restaurante está enrolando, fala mal, nossa, a pessoa não responde, não sei o quê, como o delivery não responde. Então, como a pessoa fez QA, entende? No caso, eu não fiz QA, no caso, porque eu fiz a pergunta, só que eu fiquei em cima até uma hora que ela me respondeu, mas eu fiquei em cima. Mas se a pessoa faz QA, no caso, se eu fizesse, não obtivesse a resposta da pergunta que eu fiz, eu ia ficar com raiva, eu ia falar que a mulher, a pessoa
não presta ou trabalha mal, fala mal do restaurante, mas eu conhecia o ciclo da comunicação e eu estou consciente que ela não. Ela cozinha muito bem, o restaurante é muito bom, então é questão de falar com a pessoa, ir lá e tranquilo. Mas e se outras pessoas? Entende? Então essa coisa de não obter resposta a uma pergunta feita, você se estressa, você estressa o outro. Se a pessoa também conhece a comunicação, sabe o que é QA, sabe que não deve desviar do ciclo de comunicação, ela vai facilitar as coisas. Mas se ela não conhece, é o nosso dever apresentar as ferramentas. E esse é o meu papel aqui. E se isso acontecer comigo com relação a alguém, a questão é falar para a pessoa, me responde, melhora isso, me entende? Então a ideia não é julgar. Tem muita gente que tem problema nesse ponto aqui. Mas a pessoa não responde, mais isso, mais aquilo. A questão é você estar disposto a fazer a pergunta novamente como se nunca tivesse feito a pergunta. Sim? Exato, obter resposta à pergunta, né? E veja como isso se relaciona com o primeiro pilar e o segundo pilar, né? Porque se você faz um curso de comunicação aqui com a gente, você vai aprender a se comunicar corretamente. Mas você vai entrar em contato com pessoas que não se comunicam corretamente. E no caso da Luciana, ela entrou em contato com alguém, com uma empresa, uma dona, de maneira dona, né? Que não sabia se comunicar corretamente. Então essa pessoa não respondeu a pergunta dela. Mas como ela já fez o curso de comunicação, ela repetiu a pergunta até obter a resposta da pergunta. Então, se essa dona da empresa, desse restaurante, estivesse ali, né, recebendo a comunicação e desse o acusar de recepção correto, pronto, ela não precisava fazer o QA, né, aplicar o QA, obter a resposta da pergunta. Mas como a gente sabe da tecnologia e se comunica com pessoas que não usam a tecnologia, que não sabem e se soubesse não usasse também, nós teríamos que fazer isso, né, repetir até obter a resposta à pergunta. Se ela não conhecesse e a dona não conhecesse, o que aconteceria? Né? Aconteceria que ela não receberia a resposta, ficaria no ar e com raiva, né? E ela poderia ficar com raiva, ficar berrada e não querer mais comprar naquele restaurante. A dona ia perder uma cliente, ela ia falar mal para outra, ela ia sair falando, né? Acabar falando mal para outras pessoas. Ela não compra lá, aquela dona é assim, assada, e acabava perdendo o cliente e outras pessoas que ela não iria indicar. O contrário seria bom, porque ela responderia a contento, ela ia gostar e ia falar para o pessoal, compra lá, que aquela dona é simpática, ela é legal, entendeu? Então, fazer QA, né, é muito importante. Não é importante. Não, quer dizer, não é importante. Fazer QA seria desviar. Não é uma coisa legal. QA é desviar, né? Exatamente. Exato. Quando você faz QA, você não obtém resposta na pergunta feita. Quando você faz QA, você desvia do ciclo de ação planejado. Por exemplo, eu tenho o plano agora de tocar no livro atrás de mim. Mas ele vai me impedir, ele vai pedir para eu fazer outra coisa. Deixa eu tocar no livro. Luciana, pega aquele livro lá para mim. Fiz QA. Ou seja, eu desviei de um ciclo de ação planejado. Meu plano era tocar no livro, eu não toquei. Fiz uma coisa simples para você poder observar da sua casa, do seu espaço. Mas isso no dia a dia, como eu falei no início, o quanto você está em comunicação com o seu propósito. Ou seja, o quanto você está com atenção, quanto você está fazendo coisas em direção das suas metas. Então você já começa amanhã eu vou acordar 8 horas e acorda 10. Já fez o QA aí, porque desviou de um ciclo de ação planejado. Entende? Ou eu vou até o celular apenas para ver se fulano ligou, mas chegou lá, tinha Facebook, tinha WhatsApp, Instagram, TikTok, tudo mais. E você, quando viu, já passou 3 horas, o tempo passou. Fez QA, porque o seu ciclo de ação era uma coisa e você fez outra. Ou seja, como que isso se relaciona com a comunicação? No caso do propósito, é o quanto você está em atividade em direção às suas metas. Então, quanto mais você está em comunicação com seus propósitos, mais você vai manter um ciclo de ação planejado. Quanto menos em comunicação você está, mais distante disso você vai ficar. Não está em direção às suas metas, ou seja, você não está aí com atenção nas suas metas, no que você tem que fazer.
Então a comunicação, como eu falei no início, como você já deve ter percebido, como o Sandro mencionou, é muito importante. Porque se você tiver uma comunicação ruim, ou não conhecer os itens da comunicação, os pilares da comunicação, e eu só mencionei 3, tem mais uns 7 aí. Só esses 3 já ajuda bastante você conhecer. Se você não souber como funciona isso, não importa que... mas eu não sabia disso, por isso eu cometi o erro. O ponto é que a vida, nessa questão de você cometer erros, ela é implacável. Ela não quer saber se você sabia, se você não sabia. Cometer um erro, você vai ter problemas. Se você pegar um copo aqui e soltar e quebrar, e falar, nossa, mas eu não conhecia a lei da gravidade. A lei não tá nem aí pra você, a lei da vida é implacável. E a comunicação segue esse mesmo ciclo, tem leis, tem maneiras exatas de se comunicar. Se você pecar, você vai ter problema, você vai ficar com a mente perturbada, você vai ficar ansioso, você vai ficar preocupado, você vai causar isso nos outros, você vai ter um divórcio, você vai ter funcionários te demitindo, você vai ser um líder que não sabe da ordem, entre outras coisas. E com certeza você já viu algo ruim na comunicação, seja na sua ou seja na de outras pessoas. E o propósito dessas informações aqui é fazer com que você possa perceber e possa corrigir. Essa é a coisa, eu tô aqui, eu erro, putz, corrige, nossa, falei nisso. Mas eu sei no que eu falei. E se eu não sei? E se simplesmente eu vou levando a vida assim às cegas, vou indo sem um manual de instrução para eu viver melhor, tropeço, caio e poderia evitar esses tombos se eu tivesse informação e se eu tivesse essa fórmula na comunicação. Exatamente, Lu, muito importante, né? Não fazer QA dessa informação, né? Exatamente. Não desviar, fazer a comunicação correta, não fazer QA, não desviar desse ciclo correto de comunicação. Eu queria dar mais uma dica, Luciana, mas eu queria, antes de dar essa dica, tá? Eu vou dar mais uma dica pro final agora, mas antes de dar essa dica, eu queria perguntar para você, desde quando que você aplica esses cursos de comunicação? Quanto tempo já? Desde quando? Para ser bem exata, desde junho de 2005. Junho de 2005. Então são 15 anos já atendendo pessoas. E quantas pessoas mais ou menos você já atendeu neste curso de comunicação? Já atendi milhares de pessoas em São Paulo, na Bahia, Santa Catarina, Venezuela, Argentina, foi onde eu fiz treinamento, Venezuela também, vários lugares. Ótimo. E você tem pelo menos umas 3 histórias de sucesso de pessoas que tiveram sucesso com esse curso? Bom, agora eu vou falar de todas as histórias de sucesso. Preparei a live para terminar meia-noite, 1h da manhã. Eu tenho mais uma dica pro final, tá, gente? Não, tem sim. O que eu achei bem impressionante foi um menino, não posso mencionar o nome, mas ele era bem tímido, não falava por nada em público. E ele tinha muito medo de falar com as pessoas, de chegar e se comunicar. E ele, de repente, ele começou até a entregar panfleto para uma ONG lá que ele estava trabalhando e falar com as pessoas na rua e interagir. E esse êxito foi muito interessante, muito legal esse sucesso, porque realmente você vê a pessoa que estava dentro dela com medo de mostrar o rosto para o mundo, de repente falar, oi, tudo bem, ser mais assim, extrovertido. Não estava introvertido. Esse foi um caso que pra mim eu achei bem legal, porque eu vi um antes e depois. Outra situação foi outra pessoa. Essa não falava em público mesmo. Não falava de jeito nenhum, tinha medo de pessoas, suava, ficava vermelha, não queria falar, não falava na rádio e passou a falar. Embora eu passei por isso, mas não sou eu, é uma outra pessoa que também teve esse resultado bem legal e hoje fala, conta piada, faz quase um stand-up na frente das pessoas. Deixa eu ver uma outra situação também que eu achei bacana na comunicação. Foi uma pessoa que não conseguia confrontar o chefe. Tinha situações que essa pessoa falou que não conseguia falar com o chefe, que acontecia na empresa, ele tinha medo do que o chefe ia pensar, medo de ser mal visto, medo. A pessoa começa a pensar como poderia ser e ela tem medo de falar. E no caso ele não conseguia fazer a comunicação dele chegar. E ele conseguia, falou, nossa, eu consegui falar com o meu chefe, para ele foi uma vitória enorme. Porque a pessoa estava travada ali, não conseguia falar o que pensava, com medo que o outro vai pensar, e pensa daqui, pensa lá, e acaba que a pessoa não está aí e não comunica. E foi uma situação também que eu achei bem legal, entre outras. Que legal, né, gente? Então, esse curso de comunicação é um curso que realmente
É muito bom esse curso. Eu fiz, eu tinha uma má comunicação com os meus parentes, né? E era começar a conversar e sair em discussão. E aí, o que aconteceu? Depois que eu fiz o curso de comunicação, que eu comecei a me comunicar corretamente, eu usei esses pilares, principalmente esse acusar de recepção, então eu comecei a me comunicar, parece que é mágico, sabe? Parece que você se comunica magicamente com as pessoas, porque são simples, são pilares simples, mas que funcionam. E hoje eu converso com meus parentes de uma forma tão fácil, né? Eu ouço eles e a gente tem uma comunicação tão boa que eu fiquei impressionado com isso e eu recomendo para todas as pessoas fazer isso. E é muito interessante. Legal, Sam. E é isso. E esse é um dos motivos que eu tô aqui. Como eu já falei em lives anteriores, eu não tô na Dianética porque eu não tenho o que fazer ou deixa eu ver uma forma de ter dinheiro das pessoas. Não. De fato, com o que eu sei eu posso fazer outra coisa e não estar aqui. Mas eu vejo que o mundo, vocês também devem ter visto, que o mundo está passando por uma fase difícil, mas mesmo antes de pandemia, a sociedade está um pouco doente. Por quê? Por falta de informação, por falta de um livro de receita. Como eu falei, isso aqui não é para acreditar, não é para nossa, o Huber falou isso, a Luciana disse isso. Não, é algo para você pôr em prática. Você não vai saber se funciona se você não usar. E isso funciona na medida que você usa. Não usa, não funciona simples assim. E é algo para você ver, para você testar. E eu estive aí na sua posição, onde um dia eu estava sentada numa palestra e eu participei de um seminário de comunicação em 2004, faz muito tempo. E eu tinha muita vergonha, não conseguia olhar no olho de uma pessoa, sabe? Desviava e as pessoas ainda falavam, nossa, quem desvia do olhar é mentiroso. E não era por isso, eu tinha medo, eu tinha vergonha de olhar pro olho de alguém. Esse é o problema. E hoje eu posso fazer isso confortavelmente, mas antes eu tinha muito medo. Isso é uma coisa. Eu jamais falaria atrás de câmera de lugar nenhum. Rádio, eu já fiz rádio, TV, e foi através disso. Porque é simplesmente a questão de estar aqui. Eu tô aqui, tá? Eu tenho informação? Tenho, então eu te falo. Pior que pode acontecer, não gostei. Tá, e aí? É um ponto de vista seu, eu entendo e ponto. E acabou a história. Você pode comunicar, eu posso comunicar e tá tudo bem. Eu tô aqui e ponto. Mas se eu não tô aqui, eu vou fazer a live. E se não gostarem? Não gostam de Dianética? E se for difícil? E se eu começar a ficar pensando muito, eu já não tô mais aqui. Entende? Então é muito importante essa coisa do estar aí. E assim como você está aprendendo, outros estão aprendendo, eu também estive aprendendo. E quando eu falho, não estou aqui para dizer para você, sou 200% da comunicação. Não! Se eu errar, eu posso ver onde eu estou errando. Eu posso corrigir, posso ser melhor nisso sempre. Sempre eu posso postar, putz, daqui eu tenho que corrigir. E ponto, é isso. É um manual de instrução para a vida. É só isso. Se você, que é uma pessoa que vai muito bem na sua área, por exemplo, uma pessoa que cozinha, pode ser que um dia você queime? Pode. Pode ser que você não deixou no fogo baixo, devia ter deixado? Pode. Mas se você sabe onde você tem que corrigir, como que você tem que fazer, é muito mais fácil. Você não vai ficar, ai meu Deus, e agora o que será que foi? Se você é bom no que você faz, você pode ver onde está errado, corrigir e bola pra frente. E assim são os materiais de Genetic Scientology. É um manual de instrução para você viver melhor. Hoje, eu falei do assunto do sucesso através da comunicação. Tem curso disponível aqui. Esse curso é somente presencial. Posso conseguir para você que está longe livros que tem as referências do que eu falei. Você pode adquirir aí. Depois eu peço pro Walter. Pode até pôr, Walter, Dianética 55, livro que é referência do que eu falei hoje na live. Sim. Isso para quem está longe, para quem está fora de São Paulo. Fora isso, o curso é somente presencial, só que vale muito a pena. É 80% de prática, você não fica só na teoria. Você vai praticar, você vai exercitar cada partezinha da comunicação. E tem a última dica que eu esqueci, não pode falar. Então, a dica é a seguinte, gente. Agora vocês sabem dos 3 pilares, né? O pilar da estar aí. Acusar de recepção. Acusar de recepção. QIA. E o QIA. Não faça QIA. Então, agora, estar aí. Quando a pessoa estiver falando, não vai ficar pensando junto com a pessoa. Esteja aí, recebendo a comunicação, acuse a recepção e não faça QIA, né?
Não desvia. Não desvia Foco. do ciclo, vá direto para o objetivo desejado. E a dica é a seguinte: você tem essas 3 preciosidades na mão agora. Mas é como se você, mas se você não usar agora, é como se você comprasse um carro. Imagina que você compra uma Ferrari e deixa a Ferrari na garagem. Não anda, não usa a Ferrari. Porque esses dados só vão funcionar se você pegar a Ferrari e sair andando com ela e usar ela, entendeu? Você tem que usar esse automóvel no dia a dia. E para você usar, você vai ter que treinar antes. Porque se você pegar uma Ferrari de cara, a não ser que você já pegou, né? Você já andou. Se você pegar uma Ferrari de cara agora, ela tem todos os macetes. Você vai ter que aprender a dirigir uma Ferrari, a velocidade dela, né? Então você vai ter que aprender a usar esses 3 elementos. Mas é só o treinamento, treinando isso é que você vai conseguir. Então usa no seu dia a dia isso e comprove por você mesmo a eficácia dessas 3 ferramentas que a Luciana entregou aqui para você. Tá bom? Então é isso, Luciana. A dica é essa. Use essa Ferrari, gente. Exato, abuse e use, gente. Usa mesmo e, como eu disse, Scientology, Dianética não é para você acreditar, é para você usar. E você vai ter resultados à medida que usa. Qual a penalidade de não usar? Não ter resultado, ter problema, é só isso. Então, usa. São coisas para você testar, provar. Não tô aqui para provar para você se funciona ou não. Eu não preciso fazer isso. Você que tem que ver se funciona ou não. Então, estar aí tem sentido para se comunicar? Tem que estar aí? Então, veja por você mesmo. Testa essa informação. E uma coisa bem legal para você saber, para você que acompanha as lives. O meu propósito em fazer essas lives é, nesse mundo em que muitos estão em casa, mostrar tudo o que tem, pelo menos tudo que eu conheço, que eu posso mostrar com mais facilidade, que não seja tão técnico e útil para o seu dia a dia, é o que existe no universo de Dianética e Scientology. Então, eu não estou fazendo lives continuadas. Por quê? Porque eu quero que você conheça as informações de cada material que a gente tem, dos cursos de melhoramentos, finanças, crianças, casamento, comunicação, tem uma infinidade de informações. O tema hoje foi sucesso através da comunicação. Então, se uma pessoa quiser saber mais sobre o curso de comunicação, como que é a comunicação em Dianética e Scientology, a melhor coisa é direciona para a live, curte, compartilha, comenta, pergunta pelo Face, pelo WhatsApp. Por quê? Aí tem tudo. Eu estou mostrando muito mais do que se fosse, de repente, uma pergunta no meu celular. Então, as lives estão mostrando. Cada semana é um tema. O tema de hoje foi sucesso através da comunicação. Então, para quem quiser saber um pouquinho, a live já explica um pouquinho. Para quem quiser saber mais, treinar e quer ficar bom nisso, é um empresário, é um funcionário, um colaborador que quer ter o melhor resultado, um pai de família, uma mãe, para quem quiser, até para criança tem esse curso. As crianças às vezes são meio dispersas na escola. Muitas professoras, pais de alunos já reclamaram, minha filha é dispersa, olha para lá, olha para cá, não estuda. Porque ele não está tendo capacidade de estar aí. Então tem um curso de comunicação para crianças, a gente tem também. A partir do momento que ela já sabe ler um pouquinho, ela já pode fazer esse curso. Então, é um manual de instrução para a vida e cada semana estou apresentando um tema. A próxima semana eu vou falar sobre ética, de um ponto de vista muito diferente. E o que isso tem a ver com as suas condições na vida, em que estado você se encontra. É um tema muito diferente. O que a ética tem a ver com o objetivo? O que a ética tem a ver com a sua condição na vida? Sabe aquela história do o que eu fiz para merecer isso? Ética responde para você. Um ponto de vista muito diferente, um tema leve, tá? A ética às vezes assusta. Nossa, ética, mas eu sou correto. Não é disso que eu tô falando. Então eu vou falar da definição, como funciona, como você aplica na vida. É um tema muito diferente em Dianética e Scientology. Então esse vai ser o tema da nossa próxima live, tá bem? Muito obrigado pela participação, uma excelente noite. As nossas redes sociais de Dianética e Scientology, estamos no Facebook, no Telegram, no Instagram. Eu tenho meu LinkedIn, Luciana Santos.
Meu WhatsApp é o 980470846, esse é o meu DDD 11. O aqui da Dianética, o corporativo é o 11 20944214. É fixo também o telefone daqui ou o WhatsApp. Você pode perguntar, pode se comunicar. Aproveite, nós estamos aqui e é realmente um grande prazer falar com pessoas, receber pessoas, apresentar essas ferramentas para as pessoas. O nosso site é o www.dianeticadobrasil.com.br. Então, curta, comente, compartilhe as lives, apresenta para os seus amigos, porque é realmente isso que eu estou fazendo, mostrando tudo que tem aqui. Cada semana vai ser um tema, então desfrute, vem aqui, agenda um horário, vai ser muito bom atender você. Se você está longe, não está aqui em São Paulo, nós temos um especialistas que pode te ligar. Então é isso. Então, ó, para você que gostou da live, o seu próximo passo é faça o curso Sucesso através da Comunicação. E toda terça nós estamos aqui às 20h45. Algo mais? Sim. Nós temos várias lives anteriores a essa com informações tão valiosas com Ferraris, né? Fazendo propaganda da Ferrari, mas com informações tão valiosas quanto essa. E está no nosso Facebook e no Instagram também tem lives, no YouTube também tem lives. No YouTube, Dianética Scientology. Exato. E no Telegram tem algumas séries que a gente está fazendo também. Então, para você encontrar todos esses links do YouTube, do Facebook, Telegram, todos, no Instagram você vai na nossa bio. Lá na bio tem lá o link, você acessa lá todos os links que nós temos. No Facebook também, quando você entra na nossa página no Facebook, lá também tem um link que tem dianeticadobrasil.com.br/links e no Instagram é /bio, né? dianeticadobrasil.com.br/bio. Então você acessa lá, você vai ver todos os links, inclusive do Telegram. Entra lá no Telegram que a gente está fazendo uma série bem legal, tem bastante conteúdo de valor lá para você aprender, para você viver melhor a sua vida, tá bom? E é isso. Boa noite, gente. Obrigada pela participação.